Agora vamos dar início à leitura natural do texto, do versículo 1 ao 12, do capítulo 5 de Mateus, que declara o seguinte: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Ó Senhor, abençoa-nos, ó Pai, e nos faz compreender o que só pode ser compreendido através do Teu Espírito. E Tu nos faz compreender também porque Tu nos escolheu. Nos faz praticar a Tua palavra. Nos faz ter prática edificante, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, o Evangelho de Mateus apresenta Jesus como um rei. O Sermão do Monte é a plataforma no reino. Ele não descreve a vida do mundo, mas a vida daqueles que fazem parte desse reino. Somente uma pessoa que é pobre de espírito e reconhece os seus próprios pecados e chora por eles e se submete à soberania de Deus, pode ter fome e sede de justiça. Como nós vimos nos primeiros sermões, pobre de espírito, aquele que se considera nada diante de Deus e totalmente necessitado do Senhor. Isso porque nós temos dois termos utilizados para a pobreza no Novo Testamento, e o que é usado aqui é aquele que é totalmente necessitado, alguém que é totalmente miserável. Então, aquele que se considera miserável diante de Deus e também chora pelos seus pecados, pode ter fome e sede de justiça. No sermão de hoje, nós temos 3 pontos centrais. O primeiro, que tipo de alimento devemos ter apetite? O segundo, que tipo de apetite devemos ter pelo alimento? E que bênçãos são destinadas aos que têm apetite pelas coisas do céu? A questão de justiça no Novo Testamento e em toda a Escritura, nós vamos ver, por exemplo, o Senhor Jesus dizendo no capítulo 7, versículo 24, o seguinte: Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. E nesse contexto do capítulo 7, o Senhor Jesus está lidando com a lei, está lidando com a palavra. Portanto, quando ele fala de julgar pela reta justiça, é pela palavra, é pela Escritura, lei e os profetas. Também, nós, curiosamente, cantamos hoje também no Salmo de número 40, no qual, em 3 versículos, nós vamos também ver que o contexto declara essa justiça ser a palavra, porque do versículo 8 ao versículo de número 10 do capítulo 40, a palavra de Deus diz o seguinte: Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Versículo 9: Procurarei as
boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu sabes, Senhor. Aí o versículo 10 diz: não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Nós temos aqui vários termos, assim como no Salmo 119, que é dado para lei, palavra, justiças, decreto. Tudo isso é em relação à palavra de Deus. É o chamado hebraísmo ou paralelismo. Então, quando nós chegamos diante desse texto e vemos ter fome e sede de justiça, devemos pensar em primeiro lugar, é fome e sede de justiça. Fome e sede da palavra. Além disso, nós vamos ver o Senhor Jesus declarando no capítulo de número 8, dizendo que Ele é o pão da vida. E que Ele vai dizer que aquele que come e bebe o seu sangue tem parte com Ele. E naquela palavra, naquele momento ali, é usado até dois termos para comer. Um é faguém, que é aquele que satisfaz o corpo, um alimento natural principalmente, mas também nós temos o trogon, que é uma palavra dada que inclusive pode ser traduzida como ruminar. Inclusive trouxeram para os dias de hoje para tragar. A gente sabe que é uma porcaria o que tragam hoje em dia, mas ela pode ser traduzida por ruminar. Então, a palavra do Senhor sempre à boca, um alimento que está sempre conosco. E aqui, nós temos diante de nós o fome e sede de justiça, que se encontra aqui no versículo de número 6, que diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, que tipo de alimento devemos ter apetite? A fome espiritual é uma característica do povo de Deus. A ambição suprema do povo de Deus não é material, mas sempre é espiritual. Quando a gente vê as pessoas procurando, tendo fome e sede de coisas materiais em primeiro lugar, há algo errado. Até porque o conselho do Senhor Jesus, até mais tarde aqui no Sermão do Monte, a gente vai ver, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Os cristãos, eles aspiram às coisas excelentes, eles buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Thomas Watson, puritano inglês do século XVII, disse que Jesus está falando aqui da justiça imputada e da implantada. A John Stott, um dos maiores exegetas do século XX, diz que a justiça bíblica tem 3 aspectos: legal, moral e social. A justiça legal trata da nossa justificação, um relacionamento certo com Deus. A justiça moral trata da conduta que agrada a Deus, a justiça interior, de coração, de mente e de motivações. A justiça social refere-se à busca pela libertação do homem de toda a opressão, junto com a promoção dos direitos civis, de justiça nos tribunais, da integridade nos negócios e da honra no lar e nos relacionamentos familiares. Então, em primeiro lugar, nesse ponto central, nós devemos ter apetite pela justiça imputada, ou seja, justiça diante de Deus. Aquele que reconhece que é pecador e que, como pecador, é injusto e, portanto, está condenado junto ao trono de Deus Todo-Poderoso, esse tem fome e sede de justiça. Esse deseja ser justo, ele deseja ter sua iniquidade perdoada. Esse mesmo sabendo ser eleito, ele busca ainda mais a salvação e viver como salvo.
ter a conduta de um salvo. Mas como um homem pode ser justo diante de Deus? Ele jamais estará satisfeito até que creia que Jesus foi feito por ele, foi feito por Deus nossa sabedoria, justificação, santificação e redenção. Ele jamais será satisfeito até que compreenda que Cristo morreu em seu lugar, em seu favor, levando sobre o seu corpo os seus pecados, encravando na cruz a sua dívida e comprando na cruz a sua eterna redenção. Cristo é a nossa justiça. Outra coisa, devemos ter apetite pela justiça implantada, ou seja, uma vida nova com Deus. Não da mesma forma que era anteriormente à conversão. Não da mesma forma que era antes do Senhor ter nos arrancado do lamaçal de pecado, de uma condição reprovada, e enviado a Cristo, para assim Cristo nos sustentar e jamais nos deixar ser arrebatados da sua mão. Não é suficiente saber que os nossos pecados estão perdoados, pois temos ainda uma fonte de pecado dentro de nossos corações. E as águas amargas fluem constantemente dessa fonte. Somos convertidos, somos nascidos do alto, somos regenerados, mas ainda existe uma corrupção restante. Não tem como nós pecamos. Nós somos pecadores. E, muitas vezes, julgamos mal. Não com a reta justiça como o Senhor Jesus o expôs. Muitas vezes queremos fazer justiça de acordo com nossa vontade, e não de acordo com a palavra do Senhor. E pecamos. Quem tem fome e sede de justiça, deseja ardentemente ser transformado. Jesus disse o seguinte, aqui no versículo 20 do próprio capítulo 5, nós vamos ver o Senhor Jesus dizendo: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Uma grande questão aqui que nós temos, porque os fariseus eram especialistas na Escritura. Os fariseus sabiam tudo do Antigo Testamento. Tanto os textos ipsilíteres, como está na Escritura, no Antigo Testamento, como a interpretação rabínica, como a interpretação dos seus especialistas, as espécies de confissões que eles tinham na época, Talmud, Mishnah, Midrash, esse tipo de coisa, eles tinham tudo decorado. Na teoria eles eram especialistas. Quando o Senhor Jesus perguntava alguma coisa a algum fariseu zeloso, ele respondia corretamente, todas as vezes. Então não é a questão aqui de ter decorado textos bíblicos. Aqui não é a questão de termos decorado a confissão de fé de Westminster. Alguns aqui já chegaram até a conhecer pessoas que tinham decorado toda a confissão de fé. Textos bíblicos para argumentar e debater, decorados, também se tinha. Mas a vida estava longe, vivia como fariseu. Portanto, nós não devemos viver como fariseu. Nós devemos superar, sobrepujar em muito, porque nós devemos não apenas teorizar essas coisas, nós devemos vivê-las. Nós devemos caminhar segundo a vontade normativa de Deus. O que é um grande tapa na nossa cara. Tapa não, é um direto, um cruzado de direita potente no seu queixo para cair no nosso queixo. Porque como nós vamos observar a nossa vida, muitas vezes, praticamente 100% dos casos, nós vamos ver que nós não praticamos essa justiça. A vontade normativa de Deus, na prática, passa longe de nós. Então, devemos
exceder em muito a dos escribas e fariseus. Quem tem fome e sede de justiça aspira às coisas do céu, ama a santidade, tem prazer nas coisas de Deus, deleita-se nas coisas de Deus, ama a lei de Deus. Sua aspiração mais elevada não é juntar tesouro na terra, mas no céu. Seu prazer não está nos banquetes do mundo, mas nos manjares do céu. Ele tem sede de santidade. E para se ter santidade, para acontecer a santificação, segundo as palavras de Jesus, sem debate, baseado em questões liberais. Foi Jesus mesmo que disse? Não foi Jesus que disse? Isso é do papiro tal? Não, Jesus mesmo disse. Versículo 17, capítulo 17 de João. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É impossível ter santificação sem a palavra, sem comê-la, sem ruminá-la, sem pensar nela, sem em tudo que formos fazer na vida, antes não pensarmos nela e o que ela diz. Vamos ver o que diz a palavra, antes de fazer qualquer coisa nessa vida. Ele ama, mas quer amar mais. O que tem fome e sede de justiça, ele ama, mas ele quer amar mais. Ele ora, mas quer orar mais. Ele estuda a palavra, mas quer estudar mais. Ele obedece, que é a prática dessa teorização que existe na leitura e na análise da palavra, mas ele quer obedecer mais ainda. Então, devemos pensar assim. Nós devemos ter apetite pela justiça promovida também. Quem tem fome e sede de justiça não se conforma com a injustiça. É inconformado com injustiças. Não existe a conformação com isso. É abomina o mal. Ele ataca a corrupção. Ele declara guerra contra todo o esquema opressor. Ele luta pela justiça social. Ele exige justiça nos tribunais. Ele defende o direito do fraco, a causa dos oprimidos. Ele vive assim. Quem tem fome e sede de justiça luta por uma sociedade onde não haja fraude, falso testemunho, perjúrio, roubo e lascívia. Ele deseja que o justo governe. Ele deseja que toda guerra cesse. Essa questão de que o justo governe é uma crise total em nosso país. Porque se leva a cabo, por exemplo, políticos que são ladrões, mentirosos, muitos midiáticos, dizem que vão fazer uma coisa e fazem outra, e daí por diante. E não se pensa que governe uma pessoa que pelo menos tenha o mesmo livro que nós temos como livro de cabeceira. Isso que é até bem interessante. Até um livro que foi lançado, né? A editora do nosso irmão Lucas, que não está aqui hoje. O presbiteriano não vota. É complicado votar nos dias de hoje e ver os políticos que nós temos. É complicado querer que governe as pessoas do nível que nós temos hoje no nosso país. Cheio de esquemas e corrupções. Todos.
Então, nós devemos suportar esse tipo de coisa, mas, no entanto, ser inconformados com essas condutas. Aqueles que têm fome e sede de justiça lutaram pelas grandes causas sociais também. O cristianismo defendeu o direito das mulheres e das crianças. E aqui eu não estou falando de feminismo doentio que nós temos hoje. É o direito bíblico mesmo, que é bíblico para as mulheres e para as crianças, para órfãos. John Wesley também combateu a escravidão. William Wilberforce lutou pela abolição da escravatura na Inglaterra. Martin Luther King, bastante conhecido de todos, lutou contra o preconceito racial. Quem tem fome, sede, justiça, luta dessa forma também. Então, meus irmãos, esse é o tipo de apetite que nós devemos ter. Mas no segundo ponto central de hoje é que tipo de apetite devemos ter pelo alimento. Nós devemos, em primeiro lugar, considerar alguns problemas graves ligados ao alimento, ao apetite. Primeira coisa, os mortos não têm apetite. Uma pessoa morta não tem fome. Não há restaurantes em cemitério. Então, se não se tem apetite, é um sinal grave. Se o sujeito está habitando numa igreja, e ele vai para a igreja por causa do papai e da mamãe, por causa da família dele, por causa da esposa ou do esposo, certamente ele não tem esse apetite, não tem essa fome, então muito provavelmente não é eleito. Está presente na congregação dos santos, na reunião do povo de Deus, no momento da celebração da aliança eterna de Deus conosco, não significa ser eleito, principalmente quando não se tem fome da palavra de Deus, da justiça de Deus em sua vida. Assim também uma pessoa sem vida espiritual nunca vai ter fome das coisas de Deus. Não é só a palavra, qualquer coisa ligada a Ele. As coisas de Deus não atraem as pessoas mortas espiritualmente. Ela tem fome é do pecado e não do pão do céu. Ela tem fome das coisas do mundo e não dos banquetes de Deus. Se você não tem fome de Deus, é porque possivelmente ainda está morto espiritualmente. No mínimo, não passou a viver a eleição. Não foi chamado eficazmente por Deus. Não nasceu do alto. Não é habitado pelo Espírito, mesmo estando no ajuntamento. Particularmente, eu tenho um pensamento bíblico, a gente argumenta nisso, que o Espírito de Deus, ele baila, ele caminha, ele habita no meio do ajuntamento do povo de Deus. Mas se não é eleito, mesmo estando presente no ajuntamento como esse, você não é habitado pelo Espírito. Portanto, não sendo habitado pelo Espírito, você não é regenerado e não tem fome e sede de justiça. Se for eleito, um dia pode ser atingido com essa graça e passar a ter essa fome. A outra coisa, a falta de apetite é uma doença. Muitas pessoas que nascem de novo estão doentes espiritualmente e perderam o apetite pelas coisas do céu.
Pessoas doentes têm mais sono do que apetite. São como Pedro no Getsêmani, por exemplo. Eles dormiram ao invés de orar. Também perderam o apetite da leitura bíblica. Perderam o apetite pela oração. Perderam o entusiasmo de estar na casa de Deus. Estão fracas na fé. Aqueles que se consideram cheios jamais serão saciados. E esse é um problema que também acontece bastante, às vezes, na nossa vida. O sujeito já se considera o tal da Bíblia. As pregações já não fazem mais efeito nenhum. A leitura bíblica natural no texto já não traz nenhum entusiasmo. Orar com os irmãos, participar das programações da igreja, já não existe mais desejo. Existem casos de tempo que a pessoa não tem, mas tem pessoas que têm tempo, mas às vezes assim, não deseja e nem querem. Estão fracas na fé. Eles já se consideram saciados. Eles acham que não precisam de conhecimento nenhum mais. Eles acham que já são autossuficientes. Quando Jesus, como eu estava dizendo no início, no contexto de comer a sua carne e beber seu sangue, comer, ruminar, ele sempre está comendo a palavra. Ele sempre está engolindo ela. Está se alimentando dessa palavra sempre. Ele sempre tem esse desejo. Não passa, não cessa, é inesgotável. Ele lê a palavra, mas ele quer ler mais. Ele ora, mas quer orar mais. Isso não cessa na vida daquele que tem fome e sede de justiça. Quando as pessoas recusam o alimento, é porque não estão com fome. Quando elas fazem pouco caso do evangelho, é porque já estão cheias de si mesmas. Jesus tinha apetite pelas coisas do Pai. Ele disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Lá no João 4, 24, a gente vai ver isso. E Jesus estava com sede e estava com fome naquele momento. Água ele tinha ali naquele momento. Ele pediu, inclusive. Fome ele tinha também. Quando chegaram com comida, ele não quis comer e instruiu a mulher. Chegaram mais pessoas e ele ainda pregou. E ele declarou isso. Em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. E o Senhor Jesus fez toda a vontade do Pai. Quem tem fome de Deus, deleita-se na palavra de Deus. Ela é mais doce do que o mel e destilados favos. Jeremias disse o seguinte, Jeremias, nós vamos ver a declaração que diz: achadas as tuas palavras, logo as comi. Não perdeu tempo. Então, ouvir apenas a palavra de Deus sem colocá-la em prática é sinal de doença. Eu estou farto já sei tudo. E não anda colocando em prática, é uma doença. Por quê? Eu já sei demais, eu não preciso ir à igreja. Eu não preciso estar na congregação dos justos. Eu posso ser crente sozinho.
A igreja sou eu. Não é isso, é o modismo de hoje em dia, de quem não quer vir à igreja? Pois é sinal de que ele não pratica. Ele está doente, porque a palavra de Deus vai dizer, em todo lugar, que o Senhor quer o seu povo congregado, quer seu povo em ajuntamento. É o significado da palavra eclesia, é a prática cristã no Novo Testamento, é o Senhor exortando o seu povo, os apóstolos exortando, os pastores, presbíteros, bispos do Novo Testamento. A palavra deles era pregada direto, dizendo, congregai-vos. E como havia uma divisão de pensamento, eram exortados. E não separados. Outra coisa, a inanição é evidência de alimentação escassa. Quando as pessoas não recebem alimento suficiente para atender suas necessidades, elas ficam fracas e não se desenvolvem. Há muitos crentes sofrendo com isso, espiritualmente falando, porque estão ingerindo muito pouco alimento. Estão recebendo apenas uma refeição por semana. Em casa, não leem a Bíblia, não frequentam os cultos semanais, não frequentam as reuniões de oração, por isso estão fracas na fé. Por isso ficam expostas a toda sorte de doenças oportunistas. E aqui é uma coisa grave. Algumas igrejas do evangelicalismo moderno, elas têm mais atrações de diversão e recreação do que pregação. Que eu diga um culto que tem o grupo de louvor para cantar umas 7 músicas e fazer o povo chorar. E depois tem um grupo de senhoras para cantar mais um louvor. Aí tem o coral dos jovens e das crianças também. Nada contra uma criança poder, junto com a congregação, cantar salmos. Com certeza a gente acha lindo e é para aprender isso. Devemos instruir nossos filhos a fazer isso. Mas se tem tudo, aí depois ainda tem um teatro, depois ainda tem a dança, ainda tem um jogral, aí depois tem um testemunho, aí chama o pregador, aí vai logo dizendo, né? Às vezes tem aquela conversinha antes do pastor ir pregar, né? Aquela coisa toda, e 6 minutos, viu? Porque já está na hora de acabar o culto. O sujeito lê o versículo, faz ali uma homilia, uma coisa bem simples, acabou o culto. É insuficiente. Tem esses casos dessas igrejas que praticam isso, que é um ato pecaminoso diante do Senhor Jesus, mas tem também o caso das pessoas totalmente despreparadas serem ordenadas ao ministério também. E essa despreparação, eu não estou falando aqui apenas uma questão de oratória, questão de experiência. Gente com experiência está pregando direto, não é pastor, é só o que tem. Ele pode até ter uma boa oratória, uma boa pregação, mas não tem uma preparação para pastorear. E não observam pré-requisitos na vida dessa pessoa. Aí, uma categoria que não é menos, não é menor, mas não se afadiga na palavra. O presbítero é eleito sem preparação nenhuma, às vezes. O pastor é ordenado sem preparação nenhuma, porque ele tem amizade em vários locais. Aí, não, vamos pegar o bichinho aqui e ordenar ele pastor. Está errado. Aí ele vai dar o quê? Pouco alimento para a igreja. Ele não tem condições de alimentar bem a igreja. Se o bom pastor nos leva para pastos de verdura, se o Senhor Jesus nos leva para isso, com certeza os que ele vai confiar e confia suas ovelhas, devem ter a capacidade de expor para eles o bom alimento. Então não é só o problema das igrejas psicodélicas dos dias de hoje. É um problema que às vezes habita o nosso meio. A começar por nós, na igreja presbiteriana Betel, nós só devemos eleger presbíteros e considerar pastor aquele que realmente tem um chamado.
Não é por cargo social. Eu vi uma vez alguém, não, porque o fulano é coronel, não sei de quê. Você deveria ser um presbítero. Meu Deus do céu. Graças a Deus que não aconteceu. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele tem que ter pré-requisitos bíblicos em primeiro lugar. Se não tiver, subestima-se a questão de um presbítero muitas vezes. O presbítero para ele visitar, aconselhar, ser capaz de doutrinar. Se não tem capacidade disso aí, como é que ele pode ser um? Vai deixar o pastor, às vezes, numa igreja que tem 300 membros, a estar fazendo esse trabalho sozinho. Então, a igreja pode sofrer recebendo alimento suficiente também por isso. Outra coisa, muitas doenças são provocadas por alimentação inadequada. Muitas doenças, né? A saúde começa pela boca, né? Ninguém pode ter boa saúde se tem uma péssima alimentação. Nos dias de hoje, falando em alimentação mesmo, é complicado, né? Muitos não conseguem viver sem a Coca-Cola. Não conseguem viver sem aquelas comidas enlatadas. Não conseguem viver sem a margarina. E muitas outras coisas que é possível comer e ficar mal da saúde. Não há nada mais nocivo à saúde do que ingerir uma alimentação estragada ou venenosa. Você comer uma coisa estragada, o negócio é sério. Eu comi uma vez uma coisa estragada, em um local que eu gostava de comer lá, é que meus amigos nunca mais ouviram o Vicente falar lá no Pratinho Feio, eu chamava. Porque uma vez eu comi nesse lugar, a última coxinha que tinha no pratinho, meu amigo, não é brincadeira não. Eu nem passava por perto. E ao olhar para o local, até hoje eu me sinto mal. Não há nada mais terrível do que alimento estragado ou venenoso. Outra coisa, a desnutrição, ela produz raquitismo. Pessoa que não recebe alimento saudável e suficiente pode sofrer de raquitismo. Não há desenvolvimento. O crente que não se alimenta de forma correta das coisas de Deus torna um raquítico espiritualmente. Ele não tem força nenhuma. Nenhuma. Toda tentação gera uma ação pecaminosa. Ele não está nem na condição daquele, que o apóstolo Paulo até fala, engravidados pelo pecado e depois da luz. Não tem esse negócio de engravidar, nasce logo. Assim que vem um ataque, assim ele cede, ele não tem resistência nenhuma. Assim que vem a provação, ela nem chega a ser, ele já cede. Pessoa que não tem alimentação nenhuma, ou quando tem uma alimentação fraca, ele vai ceder às obras da carne praticadas como era antes da conversão, se é que é um convertido. Assim como uma pessoa deve evitar ingerir aquilo que tira apetite, devemos também rejeitar tudo aquilo que tira o nosso apetite de Deus. Então, consideremos as características do apetite. Em primeiro lugar, o apetite é um desejo real. Não podemos fazer de conta que ele não existe. A fome e a sede são necessidades mais essenciais na vida. Ela existe. Ela é real. Você já ouviu falar que o melhor tempero que tem é a fome? Já fui enganado por isso. Eu, uma fome mesmo grande, fui comer em um local, a comida não era boa, mas eu achei uma delícia. Voltei lá, sem tanta fome. Aí eu achei estranho. Estava tão bom naquele dia, que o melhor tempero eu tinha, que era a fome. E a sede? Você não quer saber se a água é límpida, se a água é
Indaiá, até aquela Voss, né? Aquela água norueguesa que é a mais cara do mundo. Não quer saber disso, você está com sede mesmo. Você bebe a água da torneira. Que o diga as crianças que jogavam bola na rua e ninguém dava água, tudo sujo, e ele bebia água na torneira. É uma delícia, porque se tinha sede. Então, quando o sujeito ele tem fome e sede de justiça, fome e sede de palavra, ele não é bonequeiro de querer escutar apenas Augusto Nicodemos a pregar. Tem que ser o Paulo Brasil. Eu vou hoje. Faz 3 meses que eu não vou à igreja. Eu vou porque é o Paulo Brasil. Eu não estou dizendo aqui a pregação deles é excelente. E devemos querer ouvi-los. Mas querer ouvir só eles é também uma questão que você não tem essa fome e nem tem essa sede. Está muito bonequeirinho. E o Senhor fala aos nossos corações em momentos totalmente inesperados em nossa vida. Em uma leitura, um cantar de um salmo, o Senhor fala profundamente aos nossos corações. Quanto mais usar os seus pregadores, pequenos, como consideram às vezes, formados ou não em teologia, lido ou não milhões de livros, mas tem um chamado, ele está pregando. Existe a mensagem do Senhor ao seu coração naquele momento. Algo será útil para a sua caminhada diária naquele momento. Ninguém sobrevive sem pão e água. Ninguém. Assim também ninguém pode pertencer ao reino sem ter fome de justiça. O maior, né, de um crente é ser perdoado, é ser vestido com justiça de Cristo. Seu maior desejo é ser santo, puro e glorificar a Deus. Seu maior desejo deve ser esse. A gente já está falando essa questão de puro, desejo de ser puro. Mais tarde vai ter, bem-aventurado, os limpos ou puros de coração. Uma coisa está ligada à outra. Antes, com certeza, antes da conversão, antes do chamado eficaz do Senhor, nós tínhamos fome e sede, era de pecar. Agora temos fome para não pecar. Quem tem apetite enfrenta qualquer dificuldade para saciar sua fome. É outro ponto também aqui. Quantos irmãos não moram distante da sua igreja e enfrentam essa dificuldade? Quantos irmãos não podem ir à igreja, mas vão à igreja? Quem aqui não lembra da lenda aqui da igreja Betel, o irmão Antônio, que vinha se arrastando para a igreja, com uma sacola empedurada. Na época, acho que muitas pessoas não davam carona para ele, porque aquela sacola com urina podia se rasgar. O carro ia feder. Mas ele vinha com a sua bengalinha, bem devagarzinho para a igreja. Fome absoluta. Sede absoluta de estar na casa do Senhor, no ajuntamento dos santos, aprendendo e clamando a Deus, junto com o povo eleito, sendo e praticando as obras de um eleito. Quantas vezes nós damos satisfação para os presbíteros ou para o pastor, porque não vamos para a igreja? Esse homem no qual eu estou citando aqui, acho que o presbítero Felipe lembra também. A gente passava lá em frente, vindo para a igreja, e ele, quando não podia, dizia, meu irmão chamava. Digo, pastor, que eu não pude vir hoje não, viu? Porque ele estava às vezes sem a bolsinha dele, né? Ainda avisava. E a saúde que nós temos, a disposição natural que nós temos, o vigor que o Senhor nos deu,
e todas as condições, e nós não fazemos dessa forma. É uma vergonha para nós. Há algumas diferenças entre apetite verdadeiro pelas coisas de Deus e o apetite hipócrita. Primeiro, o hipócrita não deseja Deus, mas apenas as bênçãos de Deus. É como Balaão, ele quer morrer a morte dos justos, mas não vive a vida dos justos. A outra, o apetite do hipócrita é condicional. Ele quer Jesus e os seus pecados. Ele quer Jesus e as riquezas. Ele quer Jesus e a cobiça. Ele quer Jesus e o mundo. Ele vive entre esses dois caminhos. Ele não está na vereda da justiça. Ele não está entrando pelo estreito. Ele está procurando o caminho mais largo sempre. Os desejos do hipócrita são fora de tempo. Por exemplo, as 5 virgens loucas desejam entrar nas bodas tarde demais. Elas queriam as bodas, mas não se prepararam. Não tiveram uma vida no caminho do Senhor. Inclusive, em se falando da questão linguística, no Antigo Testamento, no hebraico, a gente não tem o verbo no presente lá definido, não, viu? Ou é passado ou é futuro. Depois você leia o capítulo 1 de Salmo e você veja que ali é passado. O Maico já está rindo porque ele sabe disso aí. Bem-aventurado aquele que não se assentou. O sujeito, ele sempre teve uma vida correta e justa, de acordo com a palavra. Não pensar só em momentinho, não, viu? O eleito, ele não pensa só no momento, não. Ele vai viver isso o resto de sua vida. Outra coisa que o apetite é um desejo constante. Comemos pão hoje e temos fome de novo amanhã. Assim também é com respeito às coisas espirituais. Temos fome de Deus e somos saciados, mas queremos mais do seu amor, da sua graça, do seu poder. Nunca cessaremos de ter essa fome. O eleito, ele sempre tem esse desejo. Ele sempre tem sede, ele sempre tem fome de justiça. Somos como Moisés. Ele conheceu a Deus na sarça. Ele conheceu os milagres de Deus no Egito. Ele viu o poder de Deus arrancando o povo do Egito, abrindo o mar vermelho, dando água ao sedento e fazendo chover pão do céu. Ele viu o dedo de Deus ao escrever a lei dele em tábuas de pedra. Mas ele queria mais de Deus. Ele clamou: Senhor, mostra-me a tua glória. Esta fome e esta sede continuam e aumentam no simples fato de saciar. Quanto mais saciado você é, mais fome você tem, mais vontade você tem de comer. Lembre das melhores coisas que você comeu, mesmo que seja pouca, de grande qualidade, mas pouquinha, e deu foi mais vontade de comer. A palavra de Deus, a questão espiritual na nossa vida, ela deve causar mais fome. Quanto mais nos alimentamos de Deus, mais nós temos fome de Deus. Davi disse: minha alma tem sede do Deus vivo.
e declaro isso é uma constante em sua vida. Nunca cessou. Apesar daquele momento terrível que ele teve de pecar, daquela forma que ele pecou, ele nunca cessou esse desejo nele. Isaías diz: com minha alma suspiro de noite por ti, e com meu espírito dentro em mim, eu te procuro diligentemente. A outra coisa é que o apetite é um desejo intenso, que pode ser mais intenso do que fome e sede. Que pode ser assim. Essa é a necessidade mais básica e urgente da vida. Não basta ter fome, é preciso estar morrendo de fome. Enquanto o filho pródigo estava com fome, foi buscar as alfarrobas dos porcos. Ele estava com fome ali naquele momento, e ele foi buscar as alfarrobas dos porcos. Mas quando estava morrendo de fome, aonde ele foi? Onde ele estava totalmente destruído disso, aonde ele foi? Para os braços do Pai. Então, se está curtindo nessa onda, eu estou com pouca fome ainda, sabe que Deus vai causar na sua... Você é um eleito. Nós cremos no que, nas proposições da confissão de fé de Westminster, que pode até dar um tempo, o eleito pode até por um tempo sair dos caminhos de Deus, mas ele volta. Saiba de uma coisa: o Senhor vai causar uma fome avassaladora na sua vida por ele, e você voltará. É bom estar falando isso aqui, porque pode ter curtidor de ficar só em casa assistindo o culto. Se está sendo transmitido, está ouvindo agora. Ele vai fazer você voltar se você for eleito. Ele vai causar algo na sua vida. Porque ele te ama, disciplina, quebra a sua pata e traz os braços. Por amor a você. A outra coisa, o apetite é um desejo insubstituível. Se uma pessoa está desesperadamente faminta, não adianta você oferecer a ela entretenimento. É por isso que tem gente que muda de denominação. Vocês vão prestar atenção quanto de pessoas saem de determinadas igrejas e vão procurar a igreja que tem palavra? A pessoa quer alimento. A pessoa quer comer algo que preste. Ela não quer mais aquele entretenimento. Vocês já observaram a quantidade de pastor coach que tem hoje em dia? E coach também em pequenos grupos de igreja, em movimento de igreja. Eu fui deixar um cliente esses dias em uma denominação. Ele chegou apressado, porque estava atrasado para chegar na igreja. Uma igreja muito grande. Ela tem uns 5 mil membros, essa igreja, com símbolo azul. Aí eu cheguei lá, e quando a gente estava já para chegar, a gente teve uma conversa sobre Bíblia, e tudo. Mas ele sempre assim querendo contrariar os princípios. E eu achando estranho. Aí no final, você tem algum cargo na igreja? Ele disse: eu sou coach. Aí até cheguei a soltar, não tem jeito. Eu pensei e falei: é por isso, né? Não, é por causa da nossa conversa. O cara queria sempre contrariar coisas bíblicas. Inclusive o que é certo no culto. O que é certo na vida do cristão. Porque é coaching. Então, entretenimento, babação, você pode, você consegue. Hoje é a tua vitória. Acredita, irmão, varão, não sei o quê. Isso, chega um momento que aquele que é eleito e tem fome mesmo, e sede de justiça de palavra, ele vai sair daquela denominação. Com dor no coração. Porque às vezes ele ama muitas pessoas que estão ali ao lado dele. Deve ser terrível a pessoa participar de uma igreja há 20 anos e ter que sair da igreja. Principalmente por um motivo desse. Tudo se suporta, mas isso não. O eleito, ele tem fome de palavra de Deus. Ele rumina a palavra de Deus.
Nada substitui o pão e a água. Assim também nada substitui a palavra de Deus pregada fielmente. Nada substitui a salvação de Cristo. Nada substitui o evangelho genuíno, sem mistura. A outra coisa, o outro ponto central e último, que bênçãos são destinadas aos que têm apetite pelas coisas do céu. Em primeiro lugar, ele é saciado com uma bênção singular, única. Quando uma pessoa tem apetite de pão, ela come pão, mas volta a ter a mesma fome de pão. Quando ela deseja beber, ela bebe, mas volta a ter a mesma sede. Muitas pessoas têm fome de bens materiais, mas ninguém pode satisfazer a sua alma com esses bens materiais. O mais rico dos homens não conseguiu ser tão rico como gostaria de ter sido. Os homens têm tentado satisfazer seus corações com as possessões do mundo. Eles compram casas e mais casas, carros e mais carros, fazendas e mais fazendas, cidades e mais cidades, até terem a sensação de que são os únicos donos da terra, mas ninguém conseguiu satisfazer a sua alma com essas coisas da terra. Nós temos um exemplo, né? Alexandre o Grande conquistou o mundo todo da época e morreu chorando por não mais ter terra para conquistar. Deus colocou eternidade no coração do homem e com coisas não preenchem esse vazio. Jesus chamou de louco o homem que pensou que poderia alimentar sua alma com bens materiais. Somente aqueles que saciam sua alma com o pão do céu são verdadeiramente saciados. Jesus disse: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Só Jesus satisfaz. Só a justiça de Deus satisfaz a alma. Até porque o Senhor Jesus é o sumo pastor de nossas almas. Embora tenha pastores designados pelo Senhor Jesus para pregar, alimentar o seu povo nos ajuntamentos, o Senhor Jesus é o pão da vida e o sumo pastor das nossas almas. Outra coisa, ele é saciado com uma bênção apropriada. A alma só pode ser saciada com um alimento assim. Também aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos de justiça. Eles desejam justiça e terão justiça. Eles desejam Deus e terão Deus. Eles terão um novo coração e terão um novo coração. Eles desejam ser guardados do pecado e serão guardados do pecado. Eles desejam ser perfeitos e serão aperfeiçoados. Eles desejam viver onde o pecado não entra, e eles serão arrebatados para morar no céu, onde o pecado jamais entrará. Outra coisa, ele é saciado com uma bênção abundante. O que Cristo promete não é apenas uma refeição imediata e provisória, mas uma satisfação completa e eterna a esses que têm fome e sede de justiça. Ninguém jamais será satisfeito sem que antes esteja faminto e sedento. A provisão de Deus é abundante. Não apenas nossos pecados são perdoados, somos justificados, somos feitos filhos de Deus, somos feitos herdeiros de Deus.
nos tornamos coparticipantes da natureza de Deus. Cristo passa a habitar em nós como nossa esperança e glória. O Espírito passa a habitar em nós e nos tornamos santuários da habitação de Deus. Seremos guardados por Ele para sempre. Então, receberemos uma herança incorruptível. Teremos um corpo glorioso. Celebraremos seu nome para sempre nas mansões celestiais. Então, algumas coisas aqui, como já e ainda não, já acontecem agora. Nós seremos fartos, mas aqui nós somos alimentados. Seremos guardados eternamente, mas aqui também somos guardados. Veja o versículo 5 de 1 Pedro capítulo 1. Somos guardados pelo Senhor. E quando a gente vai fazer uma análise lá do guardados, o termo que tem lá, é o mesmo usado para a guarda pretoriana. Qualquer Zé doidinho, pensando que sabe alguma coisa de guerra e técnica de guerra, se aproximar do imperador naquela época, com a sua guarda pretoriana lá, chegava nem perto. Ele usou o termo para entenderem que o diabo, e nem nada, como o apóstolo Paulo bem fala em Romanos, nem qualquer outra criatura, assim, imagine aí qualquer um que seja criado pela mente humana, nos dias de hoje, pense em qualquer personagem dos quadrinhos, os HQ aí, nenhum pode, com o poder do Senhor Jesus, aguardar o seu povo. Nós já somos guardados aqui, mas na eternidade, aí é algo maravilhoso. A conclusão que nós temos é: se você não tiver fome e sede de Deus agora, você terá fome e sede de Deus para sempre. Se não tem agora, então para sempre você terá essa sede. Agora pode ser saciado, mas então jamais o será. É só pensar no homem rico. Lembra do rico e o Lázaro? O rico morreu e foi para o inferno em tormento. Clamou por uma gota de água e até isso lhe foi negado. Tirando toda a ilustração, que já ouvi em pregações, aquela gota é o evangelho, mas fisicamente sequer ele foi saciado. Então, se não tem fome e sede agora, e não sacia agora, pode ficar tranquilo. A eternidade você vai ficar sem isso, porque não é eleito. Não é eleito. Aquele que não tiver fome e sede de justiça agora, vai ter sede de misericórdia na eternidade. Mas será tarde demais. Aquele que não tiver fome e sede de justiça agora, nesse período de vida que você tem, que nós temos, sofrerá fome e sede para sempre, sem jamais ser saciado. O calor aumenta a sede, a gente sabe disso. Quando as pessoas estiverem queimando no inferno, sob o fogo da ira de Deus, esse calor irá aumentar a sede por misericórdia. Mas nada haverá para saciar essa sede. Só que se tem essa sede, foi gerada essa sede hoje, agora, é tempo. E você pode saciá-la. Passar a comer a palavra. Passar a ruminar a palavra. Passar a orar. Passar a querer mais santidade. E passar a viver da forma que o Senhor deseja para você. Deus tem a sua vontade perfeita, inalterada, tem a sua vontade normativa, que são os 10 mandamentos, tem a sua vontade
de desejo. Mas saiba que a vontade normativa está aí, a lei de Deus. As normas dele estão aí. Coma elas. E faça essa vontade de desejo dele para o seu eleito. Para a glória dele e não para a sua. Amém? Vamos orar nesse momento, agradecendo. Deus maravilhoso, ó Senhor, Criador do universo. Deus que, por ser Tu, ó Pai, que nos faz nascer do alto, que nos deu vida. Deus que é o causador dessa sede. Aumenta essa sede em nome de Jesus. Aumenta essa fome de Ti em nome de Jesus. Nos faz querer ser mais santos. Nos faz querer orar mais. Nos faz querer ler mais a Tua palavra, nos faz querer mais estar na congregação dos justos, para assim sermos alimentados por Ti, ó Pai, e sendo alimentados, temos força para resistir às investidas do inimigo, para resistir, ó Pai amado, a corrupção restante que há em nós, e viver para a Tua glória. Não, ó Pai, levando em vão o Teu nome, mas vivendo para a Tua glória. Em nome de Jesus nós clamamos, ó Pai. Nos faz viver a Tua palavra. Nos faz, ó Pai, observar o Teu evangelho e ter prazer na Tua lei a cada dia, em nome de Jesus. Amém, Senhor.